Senhor, queremos desde já pedir perdão. Nos perdoa, Senhor, porque o mês inteiro o Senhor fez muito por nós. E nós, muitas das vezes, não paramos numa oração para agradecer. Muitas das vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós requeremos, nós pedimos, nós estamos sempre pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E para dar ao Senhor, quase nada. Às vezes, nada. Senhor, que o Senhor possa nos perdoar. Passamos o mês inteiro sendo cuidado, protegido, sendo alimentado, sendo vestido, sendo livre das astutas ciladas do inimigo. Quantas lutas, meu Pai, quantas batalhas o inimigo travou contra nossas vidas, contra nossas almas, contra a nossa família. Mas o Senhor de todas nos livrou. E nós queremos agradecer ao Senhor. Portanto, Deus, recebe o nosso, não é o meu, é o nosso pedido de perdão. Onde nós erramos, falhamos, onde nós não reconhecemos o Senhor, onde nós deixamos a desejar, nos perdoa, porque se o Senhor não nos perdoar, quem poderá nos perdoar? E quem poderá, meu Pai, nos defender? Quem poderá, meu Pai, receber o nosso jejum, a nossa oração, o nosso culto, a nossa adoração? Porque nós entramos aqui nesta manhã para adorar o único que vive e reina para sempre. Ao Senhor Jesus toda a honra, ao Senhor Jesus toda a glória, que nós não venhamos perder tempo nesta vida, mas nós venhamos, ó Deus, nos entregar corpo, alma e espírito ao Senhor. Fique à vontade no meio de nós. Não importa se nós, meu Pai, não estamos louvando com o microfone na mão, não importa se nós não estamos pregando nesse altar, nesse púlpito, não importa, meu Pai, se nós não estamos tendo um lugar de destaque aos olhos dos homens, mas que nós venhamos ter um lugar de destaque aos olhos do Senhor, e ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que adora o Senhor em espírito e em verdade, não importando o que os outros acham, o que os outros pensam, mas o que o Senhor se importa de cada um de nós. E portanto, Deus, não nos envergonhamos do Teu Evangelho e pedimos ao Senhor, nos perdoe, ó Deus, perdoa a Tua igreja, perdoa, meu Pai, o povo que não sabe o que fazem, e aqueles que aprenderam a fazer direito e não fizeram, perdoa, Senhor. Desperta a Tua igreja enquanto é tempo, assim como o Senhor, meu Pai, pregou para as 10 virgens em Mateus 25, o Senhor tem pregado para nós também, para nos preparar para o grande dia do Senhor, e que o Senhor possa encontrar em nós um coração arrependido, e aqui, ó Deus, receber a união de um povo cujo coração é o coração do Senhor. Fala conosco, Pai, fala conosco, Papai, fala conosco, Deus vivo e Deus Todo-Poderoso. Não deixa o nosso coração nos enganar, porque, meu Deus, quem conheceu, meu Pai, a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós queremos aprender do Senhor, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos ser como o Senhor era e é e será para sempre, porque o Senhor não tem sombra de variação, e agindo o Senhor ninguém impedirá. Eu quero agradecer ao Senhor pela entrada triunfal da Tua igreja nesta manhã na Tua casa. Oh meu Deus, os jovens que abriram mão de tudo para poder vir de perto ou de longe, vir estar na presença do Senhor, aprendendo e recebendo mais do Senhor. Oh meu Deus, obrigado por Senhor fazer, operar, manifestar a Tua graça no meio de nós, curando os enfermos, tirando e expulsando toda dor de cabeça que impede a gente abrir o coração e adorar o Senhor. Mas nada disso, Deus, impediu nós estarmos diante de Ti, glorificando e exaltando um nome que é sobre todo nome, um nome, meu Deus, onde todos um joelho irá se dobrar e confessar ao Senhor. Meu Deus, aqueles e aquelas que resistem o Teu chamado, que a Tua palavra venha, meu Deus, de encontro a cada um, vem desmanchando, desfazendo todo impedimento, toda má obra do inimigo, colocando as almas aqui em liberdade, mentes cativas à obediência do Senhor, ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor, corações aquebrantados para receber a Tua palavra. Oh meu Deus, muito obrigado,
por tudo que o Senhor tem feito em prol de cada um de nós, da tua igreja, desta liderança, que no temor e tremor do Senhor, tem buscado fazer a tua vontade, o teu querer. Obrigado, Senhor, por o Senhor manifestar a tua grandeza nesta manhã, trazendo a tua igreja em peso, trazendo a tua igreja em total quantidade, trazendo o teu povo, Deus, livre de todo mal, para poder aqui ser renovado e fortalecido, e cheio do teu poder, para poder, ó Deus, através das tuas armaduras celestiais, poder vencer, meu Pai, o dia mau, e depois de vencê-lo, permanecer firme com o Senhor, convicto de que um Deus que nós servimos, não há outro além do Senhor, e que tenha, meu Pai, força para vencer um novo mês que irá começar, se o Senhor assim nos permitir, meu Pai, viver. Obrigado, ó Deus, por o Senhor estar capacitando cada um de nós para desenvolver, meu Pai, a nossa intimidade com o Senhor. Obrigado por o Senhor, meu Pai, nos dar uma mente de Cristo para pensar como Cristo pensava. Obrigado por o Senhor nos instruir, nos capacitar de toda a sabedoria que vem do Pai da luz, e não de uma vida, meu Pai, normal, natural nesta terra. Que nós nunca venhamos, ó Deus, ter um coração mau, infiel, duro, para se apartar do Deus vivo, mas para guardar os teus mandamentos, Senhor. E para isso o Senhor tem que agir, o Senhor tem que operar e manifestar sempre, ó Deus, despertando os que dormem, levantando os caídos, exaltando os humilhados, mas o teu nome através de cada um deles e cada uma delas sendo glorificado. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor nos ensinar a ser simples, humilde, mas verdadeiro. Temente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, agora e para todo sempre. Senhor, muito obrigado por mais uma chance, mais uma oportunidade, para abrir o nosso coração aqui. Eu não digo o meu, o nosso. É toda a igreja do Senhor, abrindo o coração aqui nesta manhã, e rendendo glórias e louvor ao teu santo, glorioso, poderoso nome. Porque a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a tua igreja saiam daqui renovada, fortalecida, perdoada, liberta, forte na força que é em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de orar pela tua igreja, orar pelo teu povo, que o Senhor veio buscar e salvar. Obrigado por cada alma que já se renderam ao Senhor, cada um que ainda tem dúvida, cada um que ainda anda na corda bamba, cada um que ainda anda em cima do muro, cada um que ainda vive, meu Pai, numa dúvida tremenda, Senhor, de se entregar para o Senhor hoje. Muitas das vezes está postergando, deixando para amanhã, e nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor. Meu Deus, quantas pessoas hoje marcaram um compromisso e não chegaram no seu destino, porque chegou, meu Pai, ali o espírito da morte. O Senhor é que nos deu a vida, é o Senhor, meu Pai, que atira, mas o Senhor tem um tempo e ninguém sabe o tempo, e que nós não venhamos brincar com esse momento, com esse tempo, mas venhamos aproveitar, remir o tempo, e assim, meu Pai, nos render ao Senhor, como oferta viva no teu altar, na tua casa, chamado casa de oração. Quantos estão assim neste mundo? Visita, Senhor, com o teu poder, desperta ele para ouvir a rádio, desperta ele para assistir, meu Pai, o culto, desperta ele, ela, para vir à tua casa, e aqui, meu Pai, ser recebido pelo Senhor, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, todo mal, todo impedimento que se levanta, meu Deus, para opor a adoração da tua igreja, do teu povo, dos jovens, das crianças, dos obreiros, dos teus pastores, não somente aqui, mas todo o Brasil, o mundo. Meu Deus, envia o teu exército agora. Envia o teu poder agora. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido todos os demônios. E a igreja livre, adore somente ao Senhor Jesus. E as palmas é para Ele. Vamos se assentar, povo de Deus. Como Deus já começou falando, é bom renovar isso. Nessa questão
postergar, né? A gente sempre está procrastinando, né? Essa é a palavra, procrastinando. É até difícil de falar, procrastinando. No mundo você consegue procrastinar. Eu prefiro procrastinar e nunca fazer, é o pecado, a vontade do diabo. O diabo vem para tentar hoje fazer a vontade dele. Não é bom nem falar, deixa para amanhã. Fala, nunca. Que o Senhor te repreenda. E o procrastinar tem muito a ver conosco. A gente brasileiro, não conheço as pessoas do mundo todo, mas vamos falar do Brasil. No Brasil, muitos deixam para amanhã o que pode fazer hoje. Deixam para amanhã um curso de inglês, espanhol, aramaico, hebraico, francês. Deixa para amanhã e quando precisa fica, tem um tradutor aqui? Se tivesse feito, né, pastor? Aí não estava pedindo para ninguém, né? Igual eu ouvi você lendo uma frase num livro, né? Eu sou verdadeira. E eu fiquei olhando para aquele monte de garrancho, eu digo, como foi que ela leu isso aqui? Aí eu vi uma palavra técnica ali. True, verdadeira. Eu falei, palavra técnica eu conheço, mas montar frase, falar. Aí eu vi aquilo ali, eu falei, ela tem fundamento. Então tem conhecimento, tem base. Então nós não podemos deixar para amanhã. Uma jovem poliglota hoje, com pouca idade, é porque desde cedo ela não deixou para amanhã. Ela se esforçou, ela se dedicou, ela buscou, ela adquiriu conhecimento. E hoje está bem sucedida, jovem. Falando inglês, falando espanhol. E a desse, eu fui falar com alguém aqui que fala espanhol. E ela foi lá me ajudar, falou muito bem. Então, igreja, presta atenção nessa questão do procrastinar. Um dia eu trouxe um ensinamento como esse aqui. Mas hoje Deus quer renovar a gente. Sabe por quê? Porque Paulo esteve no meio de 2 reis, de vários, mas 2 autoridades ali, Festo e um outro lá que eu esqueci o nome. Quem lembra, fala aí. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Depois eu volto aqui. Atos 26. Vamos lembrar aqui. Atos 26. Paulo, em sua defesa, Atos 26, acusação de um crime que ele não havia cometido. Ele estava diante do tribunal do rei do Festo e o rei Agripa. É só lembrar de gripe, né? Gripe ia lembrar de Agripa. Vamos lá, Atos 26, olha lá. Ó. Versículo 1. Depois Agripa disse a Paulo, é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, está vendo aí, ô Nação Jovem? Ministério Nação Jovem. Desde a mocidade, Paulo, ó. Desde a mocidade, da minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quisesse testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que Deus foi feita que por Deus foi feita aos nossos pais, hoje estou aqui e sou julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível
entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por toda a sinagoga, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Ó o Senhor Jesus. Não estudou em escola nenhuma aqui, sabe todo o idioma. Olha isso aqui, em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu estou tentando aprender esse idioma aqui, essa língua aqui. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, fé em Jesus. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, é que os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Por que é que hoje inventa tanta coisa, que é só pregar o que os profetas disseram, o que Moisés disseram e o que Jesus disse? Isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo, em alta voz, estás louco? Paulo, há muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavra de verdade e de um só juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não lhe fez em qualquer canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Antes de responder o rei Agripa, ele já respondeu pelo rei Agripa. Bem sei que creis. E disse Agripa a Paulo, por pouco, é aqui, por pouco me persuades a me fazer cristão? Por pouco, por pouco. Quase tu me conquistou, hein, Paulo? Quase eu me tornei cristão, por pouco. É aqui que eu quero, na direção do Espírito Santo de Deus e na vontade de Deus, pregar.
Será que nós, por pouco, não estamos perto da salvação? Nós conseguimos, pela divina misericórdia, chegar até aqui. Por pouco nós estamos nos aproximando, pouco, da palavra, de intimidade com Jesus. Por pouco nós nos aproximamos do batismo nas águas. Por pouco nós nos aproximamos do batismo com o Espírito Santo. Por pouco nós nos aproximamos da ceia. Por pouco nós nos aproximamos de ofertar um culto a Deus. Por pouco nós louvamos a Deus. Por pouco. Por que pouco, pastor? Por que pouco? Analisa nossas vidas. Cada um analisa a sua. Não examina a vida dos outros, não, porque já é pecado. Examina a sua. Tire a trava do teu próprio olho que eu estou tirando da minha aqui. E analisa aí. Será que nós também não estamos assim? Como o rei Agripa, o rei Festo, que ouviu o evangelho sendo pregado, a verdade, como Paulo falou aqui, não deliro, potentíssimo Festo. Antes, digo palavra de verdade e de um são juízo. São, não é doente não, um são juízo. Eles ouviram a verdade, eles ouviram o evangelho, foram apresentados Jesus para eles, e por pouco foram salvos. Por pouco foram salvos. Por pouco. E será que a gente não estamos assim? Não, o mês inteiro passou. O que a gente fez de bom? Qual foi a nossa dedicação no mundo espiritual? Para desfazer as obras do maligno, trazer almas para Jesus o mês inteirinho. Quantos de nós falamos de Jesus para as pessoas estão morrendo, indo para o inferno, sem saber quem é Jesus. A gente sabe e não apresenta para ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Olha Paulo aqui falando de Jesus para 2 reis. Ele falou: a autoridade que me foi dada, essa ousadia de pregar, é para pequeno e grande. E Paulo não temia ninguém. Ele temia só a Deus, só a Cristo. Tanto é que eram reis. O homem estava condenado ali por um crime que não cometeu. Tanto é que esses reis queriam soltar ele, mas só não soltaram porque ele apelou para César, ele apelou para um outro governo, e aí ele foi ser julgado perante esse outro governo. Mas eles queriam libertar. Não vejo pecado, não vejo crime nesse homem. Mas os judeus queriam incriminar ele. Queriam incriminar ele por quê? Porque ele pregava um Cristo morto e ressurreto. Ele pregava um Jesus que perdoa pecado. Ele pregava um Jesus que veio cheio de empatia. E nós cheios de apatia. E mesmo assim ele nos amou. E por isso que os judeus queriam matar Paulo. Prender, matar. Prender conseguiram. Só queria agora consumar o desejo do coração deles. Matar. Como matar o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Jesus. Então o mês passou. O que nós fizemos de gratidão a esse Deus maravilhoso? Cheio de empatia. Satanás fez uma assembleia no inferno. Você sabe o que é uma assembleia? Uma reunião. E lá eles discutiram vários assuntos. Como enganar o ser humano. E aí um demônio deu uma ideia, falou assim: vamos fazer de tudo para eles não acreditarem na Bíblia. Aí um mais sábio lá dos demônios falou: não. Aí eles vão acreditar que tem alguma coisa errada, não acreditar na Bíblia. E aí começou a citar, cada um trazia uma ideia. Vamos fazer com que eles acreditem mais, gostem mais das coisas do mundo. Aí o outro falou: mas vai ter aqueles que não gostam. Então não vai funcionar 100%. Nós temos que criar uma estratégia aqui para todos, a maioria, se conformar com o que está vivendo e com o que acredita, não desacreditando da Bíblia. E aí foi aprovado essa lei lá no inferno. Vamos fazer com que o ser humano não acredite na Bíblia, mas não pratique ela, não viva ela. Se acomode com que o estado que ele se encontra, que ela se encontra, tá bom, tá agradando a Deus. E assim morre e vem para o inferno. Essa foi a reunião no inferno. Ore na madrugada para Deus te mostrar. Ora todo o tempo para Deus te revelar. Por que as leis favorecem só quem tem dinheiro?
Todo órgão que você vai aí, quem tem dinheiro passa na frente. E você está lá, morrendo de dor, esperando passar numa prévia avaliação, para dali esperar para ser atendido. Mas quem tem conhecimento, cacife, dinheiro, vai direto. Burla essa fila, esse protocolo. Então você vê que tudo aqui nessa terra é controlado pelo maligno, meus irmãos. O mundo jaz do maligno. E nós não podemos brincar mais com esse momento tão raro. O pessoal pega um avião, vamos pegar um avião agora. Todo mundo aqui, toda a igreja aqui. E vamos sair daqui e vamos lá para Salvador. Quem garante que esse avião vai chegar lá? A gente faz planos a vida inteira. E não é errado sonhar, fazer projetar. Porque quem não projeta não realiza nada. E a Bíblia diz que é para a gente acreditar. Isso é fé. Eu acredito que eu vou comecei agora a minha faculdade. E eu acredito que eu vou terminar tanto tempo. Muita luta, batalha e dificuldade no meio do caminho você vai enfrentar. Mas você acredita, você tem fé de vencer. De chegar naquele dia, pegar aquele canudo lá vazio, que é só o tamborzinho, né? Só para tirar foto e filmar. Mas você acredita que você vai conseguir chegar lá. E a sua família feliz, chorando, aplaudindo. Você acredita. O atleta, ele se prepara a vida inteira para ele ganhar um troféu perecível. Uma coroa perecível. Por que os crentes relaxam? Em vez dos crentes parar de ficar, como é o nome da palavra? Procrastinando. Não. Quantas pessoas foram evangelizadas igual esse Festo aqui, o rei Festo e o rei Agripa, foram evangelizados, tiveram a oportunidade ali e procrastinaram. Quem sabe outro dia a gente ouve, você está delirando, é muitas palavras, o homem lia tanta Bíblia que eles sabiam, é muitas palavras, está te fazendo delirar. Outro dia nós te ouvimos. Você vê que esse homem trouxe a esposa para ouvir Paulo. Então eu fico analisando quantas pessoas nós já falamos de Jesus. Na nossa família mesmo. Na nossa vizinhança. Aqui é pregado, é ensinado, é apresentado Jesus o tempo inteiro. E quantas vezes nós sentimos o nosso chamado aqui. Nós sentimos aqui a nossa obrigação de fazer. O nosso compromisso com Ele, que muito nos amou. E a gente deixa para depois. A gente terceiriza. Não, deve ser para eles, esses jovens aqui. Para mim não, já passou meu tempo. Não, todo ser que respire, é para mim, é para você hoje. Se hoje, diz o autor de Hebreu, ouvir a voz dele, não endureça o teu coração como no tempo lá da tentação no deserto. Mas assume o teu compromisso com Ele, não deixa para amanhã. Amanhã pode e será tarde demais. O mês inteiro a gente entra para pedir aqui. Os livros, está tudo recheado lá só de pedido nosso. Senhor, faz isso. Senhor, olha, estou precisando disso. Senhor, estou triste. Senhor, traz a alegria de volta. Senhor, olha, meu pai, ó, se levantou, minha mãe se levantou, meu filho, minha filha. Ó, Senhor, a luta é que eu estou no emprego, ó, se levantar, está tão bom, não sei o que aconteceu. Jesus, eu sou tão fiel ao Senhor, por que se levante? Se esse levante veio sobre os apóstolos, veio sobre o próprio Filho de Deus, por que nós vamos estar isentos? É o tempo inteirinho a gente pedindo, Senhor, Senhor, eu vou trabalhar, me livra do ladrão, Senhor. Tira os ladrões do meu caminho. Senhor, se tiver, cega, que nem me enxergue. É o tempo inteiro a gente pedindo livramento, proteção. Senhor, está faltando isso, Senhor. Meu Deus, que calor. Chove, Jesus, manda chuva. Aí manda a chuva. Senhor, está demais, tira. Está alagando. É o tempo inteiro a gente pedindo. Quando é que a gente vai parar e dizer assim, obrigado, Senhor. Acordei hoje. Obrigado. Obrigado porque eu tenho uma roupa para vestir para não passar frio. E nem mostrar vergonha do meu corpo.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela condução que está vindo. Eita, é meu ônibus. Que ele pare. Passou direto. Meu Deus. Obrigado. Passou direto. É porque o Senhor está me dando livramento. Não é para mim ir nesse, é para ir no próximo. Por que a gente não agradece? A gente reclama. Agora eu vou chegar atrasado na empresa. É assim ou não é? A gente nunca está grato com nada. Se tem um marido, reclama. Aí a solteira está, Senhor, prepara o marido. E a que tem reclamando. Imaginou se Deus fosse injusto, fala assim, essa que está precisando e essa que está reclamando fica sem e essa vai para essa. Já imaginou? Mas Deus não é assim, Deus é justo. Deus é justinho, 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 justinho. Por isso que Ele pede para nós ser como Ele. Andar como Ele andou. Mostra Jesus ingrato a Deus em todo o tempo. Se você mostrar para mim que Ele fez aquela oração lá em Mateus, no Monte Getsêmani, Mateus 27. Passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Ele estava reclamando? Ele não estava reclamando, não. Ali ele estava mostrando para Deus e para mim, para você, que enquanto o Espírito Santo habitar nesse corpo aqui, uma hora ou outra a gente vai ter medo. Uma hora ou outra a gente vai ficar apavorado. Uma hora ou outra a gente vai... Senhor, não deixa não. Pai, tem misericórdia. Senhor, passa de mim, tira isso. Senhor, não deixa. Mas, Senhor, antes seja feito a tua vontade. Aí Deus deu coragem para ele enfrentar. E dar vitória, sabe para quem? Para mim e para você e para Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos perto, bem perto da salvação. E morto totalmente. Por quê? Porque a gente está por poucos se satisfazendo daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos satisfeitos por completo. A gente se satisfaz por pouco tempo, pouca duração, fogo de palha, como diz por aí. E a própria palavra, Paulo fala em Coríntios, que a nossa obra não pode ser comparado como palha, feno, madeira, mas sim como ouro, pedras preciosas. Então, eu olho para a palavra e falo, meu Deus, a gente é muito ingrato mesmo. O Senhor dá tanto para a gente. Não falta dinheiro para pagar as contas. Às vezes até sobra para a gente esbanjar numa pizza de 2 metros. Pizza de 2 metros. Por onde começar? Foi ontem aqui, comeram pizza de 2 metros. Por isso está tudo com sono, não é? Comeram muita pizza ontem. Então o que acontece aqui? Você, cadê a jovem? Cadê ela? Jesus vai pegar ela aqui. Olha, presta atenção aqui. Nós precisamos nos unir, igreja. Uma brasinha longe da fogueira, ela se apaga fácil. Mas enquanto ela estiver ali, se o fogo dela for diminuindo, a outra que está mais acesa vai aquecendo ela e reacende o fogo dela. É assim ou não é? Então nós não podemos se apostatar da fé. Você quer ver como muitos não estão levando a sério o que está sendo pregado? Igual o rei Festo e o rei Agripa. Olha aqui 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Abra aí. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Acharam? Podemos ler? E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais o quê? O que é algo em vão? É em vão a gente seguir os caminhos das religiões. É em vão a gente seguir os caminhos das trevas. É em vão a gente satisfazer a vontade da nossa carne, porque ela milita contra o Espírito, querendo se opor, tentando se opor o tempo inteiro. Mas nós devemos seguir a vontade do Espírito. Há 2 leis dentro de nós já aprendemos isso aqui. Romanos 8, 1 e 2. Há 2 leis dentro de nós. Uma lei que rege o espírito de vida, e a outra, o espírito da morte eterna. A morte, o pecado, leva a gente para o pecado.
qual que a gente vai manter viva? É nós que escolhemos. Já nasce dentro de nós. Aí você fala, já nasce? Nasce. Dentro de cada ser humano que vem a esse mundo, tem duas leis dentro do ser humano ali. A lei do espírito de vida e a lei do espírito de morte. Mas graças a Deus em Cristo Jesus que nos livra dessa lei da morte. Mas para isso, eu e você precisamos entender isso e praticar isso no nosso dia a dia, desenvolver isso. Porque senão a gente vai perecer dando lugar à lei do espírito de morte. Então presta atenção que quando nós ouvimos o Evangelho e o Evangelho ensina a gente a perdoar e a gente não perdoa, a gente não está procrastinando. Falar é tão difícil que eu tenho que olhar direto aqui. É procrastinando. Não é? A gente não está habituado a falar essas palavras difíceis. E aí quando a gente vai tentar falar, até guardar. Presta atenção aqui. Perdoar é um dom de Deus. Porque quem foi que perdoou a gente lá na cruz do Calvário? É um dom de Deus. Vamos praticar? E por que a gente fica procrastinando para liberar o perdão? E se a gente morrer sem liberar o perdão, e aí? Quantas pessoas, irmão, eu já ouvi assim, meu Deus, minha esposa é testemunha de um caso até que nós convivemos junto. Assim, nós fomos visitar e nós ouvimos isso. E a pessoa falou assim, olha, obrigado, cooperadora Patrícia, por você ter me dado aquele conselho de me reconciliar com a minha mãe. Eu guardava mágoa no coração da minha mãe, da minha mãezinha. E aí um dia você me deu um conselho, né, para perdoar como Cristo nos perdoou. E eu fui lá, liguei, mandei mensagem, pedi perdão. O alívio que eu recebi. E aí eu pergunto para você, a gente vai ficar até quando procrastinando? Foi o irmão, eu aprendi essa palavra pela primeira vez com o irmão Tiago. Ele está aqui hoje. Está por aí, olha ele ali. Ele me trouxe essa palavra, eu fiquei analisando isso. E nessa madrugada, ontem aqui, eu vou passar o vídeo já aqui, da distribuição de cestas básicas. Eu fiquei de porteiro lá fora. O pastor virou porteiro. Aí eu fiquei lá de porteiro. E eu via quantas pessoas chegavam atrasadas. O convite é para estar aqui 9 horas da manhã. O povo chegava 10, 10 e meia. E o portão já fechado. Teve um que chegou desesperado ali, subiu essa subida aqui, igual um foguete, banando o convitinho, fazendo, cheguei, deu tempo. Na hora, Jesus me trouxe aqui Mateus 25, falou assim, aí 5 virgens prudentes. Está fechada, a porta está fechada. Quem lacrou por fora foi o Senhor da porta. Aquele que é o caminho, é a porta, é o caminho, a verdade, a vida, foi ele que lacrou. Mas enquanto a gente estiver aqui, dá tempo, não dá? Aí o porteiro foi lá, entra, ainda dá tempo. Mas vai chegar um dia que não vai dar mais tempo. Olha, nós já vimos aqui, Deus recolher 3 aqui. Deus recolheu primeiro o irmão Raimundo, aqui. Deus recolheu aqui a irmã Francisca. Deus recolheu aqui o irmão Samuel, sentadinho por ali onde está o irmão Crispim, a irmã Tauana, por ali. Deus recolheu aqui. Deus recolheu aqui, o último agora foi o irmão Antônio. Acabou de se batizar no domingo, na segunda Deus levou para si. A gente vê, mas a gente não acredita que eu vou. Você não acredita que você vai hoje. Por isso que a gente está fazendo plano. A gente está fazendo plano de sair aqui depois do culto e almoçar lá em Beverly Hills. Pegar o jato. É ou não é? A gente está fazendo plano de almoçar lá. Será que dá tempo? Não é melhor a gente se reconciliar com Jesus agora? Assumir o compromisso com Ele agora e dizer, eis-me aqui para viver a tua vontade. Vivendo, vivo para o Senhor, morrendo, sou do Senhor. Então, olha que Paulo deixa de exemplo para nós aqui. Olha a fidelidade desse homem, olha a devoção desse homem. Olha o compromisso dele com o ministério que Jesus confiou. E nós, cooperando também com ele, irmão, a gente não quer cooperar com nada na obra.
o mês inteiro a gente não faz nada em prol da obra. Eu vou mostrar para vocês, prestar conta para vocês do que nós estamos nos unindo para fazer. Alguns conseguem ajudar com oração, outros oração e jejum, outros, além de oração e jejum, contribuem com coisas físicas desse mundo para a gente poder fazer a obra acontecer. Então, tá aí? Vê aí, vocês da mídia aí, vê aí. Os videozinhos da cesta básica, os jovens, ontem à noite, né? Tudo aí. E tem um testemunho do anjo do bem também que eu vou passar. Olha, Paulo fala assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? Ouvir o evangelho e nunca mudar. Ouvir o evangelho e não aceitar. Ouvir o evangelho e não ser transformado por esse evangelho. Ouvir o evangelho e eu não consigo ver crescer, desenvolver na graça, no conhecimento. A pessoa continua o mesmo bebê que chegou. É como se tivesse sujo ainda. Só que nós não estamos mais sujos. O sangue carmesim do Senhor nos limpou, nos purificou e nos perdoou de todo pecado. Olha aí, ó. É tempo de despertar do sono. Ó, não, vamos melhorar aqui. Apaga aqui, irmãos, ó. Ajuda aí o pastor, gente, ó. De dia, apaga tudo aqui. À noite nem precisa, mas de dia, maravilha. Pode soltar. Consegue ali? Puxar aí. E, ó, aprenderam, ó. Maravilha. Para, volta. Isso, dá um stop aí, ou do computador. Ou da poltrona. Isso, vamos lá. Aí, solta aí para a igreja. Tem tudo a ver com a pregação, viu? Solta. Os gritos de socorro. Será essas embalagens? Será que cai do céu essas embalagens da cesta básica? Seus sonhos já morreram, cansadas de caminhar. Esses pãozinhos, esse café, esse suco, esse chá, essa torta, esse bolo, deve ter caído do céu. Ó, presta atenção. Mas a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem vai falar do amor que não tem fim? Mas a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem vai falar do amor que não tem fim? Festos e rei Agripa. Olha quantos festos. Olha quanto Agripa. Te enxergar um ferido, te olhar por um amigo, ou até mesmo desconhecido. Que possamos ser como um samaritano, disposto a ajudar alguém caído a se levantar. Mas a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem vai falar no amor que não tem fim? Mas a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem vai falar no amor que não tem fim? Deixa eu ler aqui a palavra do Senhor, que é o que me move. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Primeira pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10, 14. 3 perguntas aqui o Senhor faz para mim e para todos vocês. E as palmas, louve a Deus. Segura aí. Ó, segura o vídeo aí, tá? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Por isso que Paulo pregava para pequeno e grande.
Eu vi ele pregando aqui para 2 reis e os demais autoridades, e ele não temia, não, irmão. Nossa, não estou fugindo. Se eu cometi algum crime sujeito à morte, eu não vou fugir da morte, pode matar. Mas se eu não cometi crime nenhum, por que querem me matar? Olha isso aqui, ó. Ele não tinha receio de falar a verdade, né? E como crerão naquele em quem... E como crerão naquele, obrigado, de quem não ouviram falar? Por isso que é necessário falar de Jesus, o mês inteirinho falando de Jesus. No trabalho, na condução, na padaria, na vizinhança, o tempo inteiro falando de Jesus. É bom para nós mesmos, porque o professor aprende mais ensinando do que só lendo. Ó. E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Jesus está cumprindo essas 3 perguntas aqui, ele está cumprindo nesse ministério aqui. Eu pergunto para vocês, como é que a gente vai ser, como é que o povo vai invocar esse nosso Senhor Jesus? Como é que eles vão crer nesse nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente não falar? Se a gente não for enviado? Se a gente não pregar? Se a gente não anunciar? Então, está sendo anunciado. Vocês viram? Foram distribuídos 33 ontem, mas aqui dentro, irmãos, aqui na nossa comunidade, aqui nesta igreja, neste ministério, aqui, nós temos 50 famílias que são abençoadas com as cestas básicas todos os meses. E de onde sai esse monte de alimento? As embalagens, a organização, tudo, o cuidado com esses alimentos para não perecer, tem alguém fazendo. Por que a gente não se prontifica a ajudar? A gente faz o tal do procrastinar. Por que a gente procrastina tudo? Menos o pecado, né? O pecado vem, bate na porta, às vezes nem bate, está aberto, ele entra. Jesus, ele está às portas, batendo o tempo inteiro. Se a gente ouvir a voz dele e abrir o coração, ele vai entrar e vai cear conosco. E não vai vir sozinho não, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmão, 3 perguntas que não se cala, está na Bíblia. 3 perguntas aqui que não se cala. E esse ministério está praticando ela. Está evangelizando, trouxemos aqui aquelas famílias ontem. Deus usou a vida do servo dele para pregar aqui, orar, abençoar o povo, as irmãs, louvando a Deus aqui. E o povo caindo na graça aqui. Tem alguém aqui de ontem aqui? Que veio buscar a cesta? Que falaram para mim lá que eu vim pela palavra, eu vim pela palavra. Tem alguém? Cadê os irmãos que fazem a cesta? Não vem ninguém? Atrasado, chegaram atrasado lá com o papelzinho. Eu estava sentado cansado ali fora no concreto. Levantei, eu digo, quem é você? Ele falou, vim buscar a cesta. Eu falei, vou chamar os responsáveis. Os irmãos foram lá atender eles. E aí eu fiquei só observando. Aí depois veio um casal com a criança, um bebezinho no colo. Nós viemos de pé, a gente está sem condição, saímos lá de Alagoas, estamos em São Paulo, aquela coisa toda, uma história bonita. Eu falei, mas já acabou o culto, o senhor chegou no final. Ele falou, mas dá para aproveitar um pedacinho, pelo menos fazer uma oraçãozinha aí. Eu vim pela palavra. Eu falei, se é pela palavra, entra. Entrou. Acabou levando a cesta embora. E aí eu abracei ele ali fora e falei assim, lembre-se que o senhor veio por causa da... Amanhã eu estou aí. Procura ele aí, mas eu acho que o senhor está sem óculos. Põe o óculos. Vê se acha aí no meio do povo. Procrastinou ou não procrastinou? E se morrer? E o que é a salvação? Uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, todo o reino, toda a glória dele. Irmão, às vezes você nasceu em berço de rico. Seu pai é rico, sua mãe é rica, te dá de tudo do bom. Nunca estudou em escola pública, sempre estudou em escola privada aí. E as melhores, 5 estrelas. Sai daqui da Zona Leste, Guaianás, para estudar lá na Alameda Santos. Ou você pensa que eu não conheço tudo isso? Irmão, fui motoqueiro, entregava documento naquelas escolas chiques lá, que para mim entrar tem que 3 seguranças. Então presta atenção numa coisa aqui. Pode ter tudo isso, mas se não aceitar Jesus Cristo, perde tudo isso e muito mais, a salvação da alma.
Então, presta atenção, está calor, a gente vai já liberar. Vou passar outro vídeo para a gente abrir ali, senão nós vamos torrar aqui. Né? Andropausa, menopausa. Aí, meu irmão, ninguém aguenta, né? Ó, vamos lá. Então, vocês estão percebendo aqui? Quanto crente está procrastinando para não falar de Jesus? Quantos crentes estão ouvindo o mesmo evangelho que eu, que você, estão procrastinando para não ajudar essa palavra a chegar nos quatro cantos desse mundo? Quantos cristãos, como nós, irmãos, se opõem contra tudo que se diz Deus? Não estamos procrastinando? E a gente acredita que a gente não vai agora. A gente acredita que não vai agora. Tanto é que a gente está fazendo plano agora para o final do ano. Meu Deus, agora nós já estamos em abril, finalzinho de abril, vai começar maio e eu preciso me organizar. Eu comprei um pacote turístico aí e eu tenho que quitar, até dezembro eu tenho que quitar. Porque nós vamos pegar a família aí, vou pegar o Caleb, o Willamis, a Vitória, a Patrícia, e nós vamos lá para Beverly Hills conhecer, ou para Jerusalém, conhecer lá o túmulo que o Senhor Jesus Cristo foi sepultado. Israel. Vamos fazer isso? Vai, se Deus permitir. A Bíblia fala assim, ó. Quando planejar alguma coisa, pergunte para Deus, se Ele permitir, faremos isso ou aquilo. Irmão, está combinado? É domingo, 9 horas da manhã, se Deus permitir, nos veremos lá. Não é assim que está escrito? E aí eu pergunto para você, quanto de nós estamos procrastinando esse dever que está sobre nós? Ó? Você conhece. É igual a professora. A professora está aqui, conhece muito e ensina pouco. É uma boa professora? Se conhece muito, tem que ensinar o muito, o que recebeu, o que aprendeu. A mesma coisa é o que eu recebo aqui, está aqui. Quanto de nós, irmãos, somos chamados para ser obreiro e a gente não se coloca na posição? A gente vem uma vez no ano na igreja e foi chamado para ser um obreiro, amanhã tem um pastor e Deus começa pelo começo, né? Deus começa pelo começo, a gente começa tudo errado. A gente constrói a casa do teto, compra a laje, é igual jovem, primeiro compra a moto, aí depois vai tirar, aí compra, vai tirar a carteira para depois comprar o capacete, que é para morrer andando sem capacete. Deu para entender como os jovens são? Os seres humanos são? Constrói tudo de trás para frente. Não, primeiro habilitação, depois ganhar dinheiro para comprar o capacete, se é moto, né? Comprar o capacete, aí depois a moto. É dessa maneira. Então a gente constrói tudo errado. Outra coisa que Deus pede para a gente ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e a gente não somos. A gente deixa para amanhã. Vamos procrastinar, né? Um dia eu serei dizimista fiel, ofertante fiel, para ajudar a obra do Senhor. E aí o diabo trabalha, como eu te falei, da assembleia no inferno, para fazer a gente acreditar na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. O matador acredita, o traficante acredita. Ontem mesmo eu falei para um ali, Deus abençoe. Eu estava com a Patrícia fazendo uma visita num lugar, e a gente passou numa comunidade. E a gente passou num lugar, tinha duas pessoas conversando, eu falei, que a paz do Senhor esteja nesse lar. Eu pensei que eles iam falar amém, porque quem conhece fala amém. Eu, tá bom. Então não conhece a paz que habita aqui. Amém? Então, igreja, presta atenção como o povo está. O povo precisa ouvir de Jesus. Por mais que eles não vão acreditar ou acreditar, é obrigação minha, sua, falar de Jesus. A nossa parte tem que ser feita. Aqui, ó, obrigação. Ó. Romanos 10, 14. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí quando a gente vê pregar o evangelho, anunciar o evangelho, a gente pensa que é só o pastor. Não, é cada um aqui. Está aqui, ó. Amém, irmãos? Aprenderam? Vamos assistir um videozinho dos jovens, que eu vou falar sobre isso também aqui. Vamos lá, solta aí. Agora apaga aqui, né, irmão? De novo, ó. Vamos lá. Ó meu Criador, onde estariam esses jovens
do teu grande amor. Hein, pai? Hein, mãe? Vovó, tio, tia. Em mim. Hoje à noite a maioria está aqui. É que você veio agora de manhã, volta à noite para você ver isso aqui ficar lotado de jovens. Vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim, meu amor. Tu ganhou alguma coisa ali, hein, Victor? Que pulou de alegria, saltou parecendo. Aprendi olhando Salomão. Te dou toda a juventude que há em mim. Olha, 2 metros de pizza. De amor, te amo. Caixão de pizza. Obras com fé. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo, te amo. Obras com fé. Não guardaram uma fatia pro pastor. Ó meu Criador, lembrei-me do teu grande amor. Ele extravasa em mim. Moisés falou, muito bom, muito bom. Fervor, Teve até lembrancinha. minha mocidade. E aí, jovem? Jovem, você vai ficar procrastinando até quando? Vai ficar procrastinando até quando, jovem? Vem se unir com o jovem, né? Ministério Nação Jovem. Você que já aceitou Jesus, está batizado, batizada, tem que fazer parte, tem que se unir. Pastor, ainda falta o batismo. Vamos se dedicar. Mês agora de maio, segundo domingo, vai ter ensinamento para batismo. O próximo mês seguinte, até setembro, nós vamos estar batizando aqui uma multidão para Jesus. Cumprindo o que nós aprendemos aqui. Não deixar para amanhã. É hoje e acabou. Quantas pessoas deixaram para amanhã, hein? E estão arrependidas até hoje no inferno e não tem como mais sair de lá. Entenderam? Então, igreja, pais e mães, meu filho não vai hoje para o ensaio, para o encontro do jovem, porque eu vou passear. Vamos, amor, passear? Vou passear na floresta. E meu jovem, minha jovem, fica em casa de castigo. Vamos passear na floresta. Enquanto seu lobo não vem, está pronto seu lobo, que é o diabo. É o diabo. Vai cuidar das outras crianças. Não vai poder vir no encontro dos jovens. Vai perder a pizza de 2 metros. Vai ficar de castiguinho aí, viu? E nós vamos passear até o lobo pegar a gente no meio da rua e acabar com nós dois. Não é assim? Porque a gente... Quem lembra dessa brincadeira? Eu vou passear na floresta enquanto o seu lobo não vem. Quem é dessa época? É da sua época? Está pronto, seu lobo? E o diabo, estou pronto para matar, roubar e destruir. Tu cuidado, tu vai logo para Jesus. Amém? Então, igreja, um momento tão importante na vida do nosso jovem, eu invento outro compromisso? O jovem não poder estar na presença de Jesus? E se esse jovem morre? E se amanhã esse jovem se entristece e não quer mais ficar na igreja? E começa a abraçar o mundo e as coisas do mundo, e dando dor de cabeça para o pai e para a mãe. Aí você não tem que ficar longe, não. Você tem que correr mesmo de volta para Jesus e dizer, pastor, me ajuda. Por isso que é bom não procrastinar. Porque as coisas ruins entram fácil. As coisas boas é com dificuldade que a gente conquista. Porque as coisas boas é o reino do céu. E é com dificuldade. Desde o tempo de João Batista, o reino dele é conquistado pelo esforço. E é um esforço. Dia de sábado a condução é paga. Mas está aqui, ó. Vai lá, meu filho. Vai lá, minha filha. Pode deixar que o pai se vira. Mas está aqui meu bilhete, mas vai. Porque é melhor você estar lá na presença de Deus, de que amanhã eu sofrendo, com você sofrendo também no mundo. É dessa maneira que nós temos que pensar, pais.
E a gente investir nos nossos filhos hoje, enquanto há tempo. Não é deixar os nossos filhos ao léu, viver uma vida em vão neste mundo. Porque o que tem para oferecer esse mundo e os jovens que estão no mundo? Nada que edifica. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar mais, mas não dá tempo, né? Tem tanta coisa boa aqui. Vamos apagar de novo aqui que eu quero passar o testemunho do anjo do bem. E que a gente também fica, como é o nome da palavra? Procrastinando também para ser um anjo do bem. Se eu não me decido ser um anjo do bem, eu vou ser um anjo do quê? Vamos lá, gente, solta aí. Meu nome é Paula, sou aqui de Campinas e vim dar meu breve testemunho. Há uns dias já estava ouvindo a programação via rádio, que foi uma amiga que falou para mim, amiga do trabalho, que falou para mim sobre a programação. Comecei a ouvir e entendi o chamado de Deus na minha vida. E comecei a orar para Ele me libertar do que me prendia, a seguir os caminhos dele novamente, a voltar para a casa dele novamente. E graças a isso, ontem fui no culto aqui na igreja do bairro e me reconciliei, voltei para os caminhos do Senhor, e que agora, de agora em diante seja feita a vontade dele na minha vida.